Bom dia, irmãos. Vamos agora ao trecho de hoje aqui do livro Serviço Cristão. Nós estamos estudando nessa semana a missão de Neemias, né? Como Neemias desenvolveu a sua fé ao se referir ao rei Artaxerxes, né? Ao rei ali da Medo-Persa e como ele conseguiu voltar para Jerusalém com a aprovação do rei, com a ajuda do rei, para reconstruir os muros da cidade e também os principais prédios da cidade. Nós estamos estudando as lições de Neemias, como o líder Neemias foi um líder fiel ao que Deus esperava dele. E o subtítulo que eu vou estudar com vocês hoje é Conseguiu aprovação oficial. Neemias, ele conseguiu a aprovação oficial do rei. Como o pedido de Neemias ao rei foi recebido tão favoravelmente, ou seja, o rei percebeu que ele estava triste e disse: o que está ali? O que está abalando o seu espírito? Por que você está triste? Você nunca esteve triste na minha presença. Né? E ali ele orou silenciosamente e disse ao rei: meu senhor, a minha cidade lá continua derrubada, os muros estão caídos, estão tudo lá derrubado. Permita-me voltar e reconstruir a minha cidade. E aí Deus tocou o coração do rei. Deus já vinha trabalhando ali e o rei concedeu esse desejo a ele. Então, como o pedido de Neemias ao rei foi recebido tão favoravelmente, foi ele animado a pedir o auxílio necessário para a execução de seus planos. E aí Neemias disse ao rei: olha, eu preciso de oficiais que vá comigo para eu atravessar as fronteiras e não ser interpelado. Eu preciso de madeira para construir lá os prédios, né? Então, para dar dignidade e autoridade à sua missão, assim como para prover proteção na viagem, conseguiu ele uma escolta militar. O rei mandou soldados para proteger aquela missão de Neemias, o grupo que ia com Neemias, para que eles não fossem assaltados, para que eles não fossem ali de forma nenhuma atrapalhados em sua viagem. Também Neemias obteve cartas reais dos governadores das províncias para além do rio Eufrates, o território através do qual tinham de passar em sua viagem para a Judéia. E conseguiu também uma carta para o guarda florestal do rei nas montanhas do Líbano, instruindo-o no sentido de fornecer a madeira de lei necessária para os muros de Jerusalém e os edifícios que Neemias se propunha a erigir lá na capital, né? A fim de que não houvesse ocasião para queixas de que ele se excedera no desempenho de sua missão, Neemias teve o cuidado de definir claramente a autoridade e os privilégios que lhe foram conferidos. Ele deixou bem definido com o rei o que é que ele deveria fazer, por onde ele deveria passar, como ele e sua comitiva deveriam ser tratados por cada oficial, por cada pedágio ao atravessar de um país para o outro, né, de uma região para outra. Ele deixou tudo definido ali com o rei, conversou com o rei e obteve cartas de autorização real, com o selo real, para que ele pudesse atravessar. Assim, eu penso que nós também devemos, tudo que nós formos fazer, nós devemos ter a aprovação de Deus antes. E as cartas de Deus estão em nossa mão, que é a palavra de Deus, né? Tudo que nós devemos empreender nesse mundo, devemos primeiro buscar a aprovação de Deus. Devemos buscar em sua palavra qual o norte correto que nós devemos seguir,
né? Eu me lembro sempre, um dos meus versos preferidos da Bíblia é Isaías 30, 21, que diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, ouvirás por trás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, em qualquer situação que nós estivermos, a palavra de Deus e o Espírito Santo testemunham com a nossa mente qual o caminho que devemos seguir, né? Se temos a aprovação ou não do nosso Pai Celestial, do nosso Rei dos Reis. E continua aqui: as cartas reais aos governadores das províncias, ao longo de seu itinerário, conseguiram para Neemias recepção honrosa e pronto auxílio. Né? Nós também temos o auxílio de Deus quando estamos no caminho indicado por Ele, quando estamos sob sua aprovação real. Aí nós temos o auxílio de Deus em qualquer problema que encontramos. E inimigo algum ousou molestar o oficial que se achava guardado pelo poder do rei persa e era tratado com notável consideração pelos regentes provinciais. A viagem de Neemias até Jerusalém decorreu segura e próspera. Então, irmãos, a nossa viagem ao céu, nessa senda escura e pedregosa que é esse mundo, pode ser segura e próspera se nós tivermos a aprovação do Rei dos Reis, se nós andarmos segundo a carta de amor que ele nos escreveu, que é a sua palavra. E nós teremos seguramente o seu auxílio nos momentos de dificuldade. Quando atravessarmos as fronteiras, quando entrarmos no terreno do inimigo, quando batalharmos com Satanás e suas hostes manifestadas através das pessoas que estão cheias de maldade, Deus nos defenderá. Assim como o rei, através das cartas oficiais, defendeu Neemias e sua comitiva de todo ataque que ele pudesse sofrer durante aquela viagem para reconstruir Jerusalém. Nossa missão é construir o reino de Deus no coração das pessoas, pregando a palavra de Deus e deixando que o Espírito Santo complete essa obra no coração delas. Então, confiemos na carta real que o Rei dos Reis nos entregou nas mãos, a palavra de Deus. Ela é o norte seguro para que possamos atravessar essa estrada tão pedregosa, tão difícil que é esse mundo mau e chegarmos a Jerusalém, a nova Jerusalém que Jesus já construiu para nós, toda de ouro e cristal, para que nós possamos morar com Ele. Amém? Que as lições de Neemias, eu amo o livro de Neemias. Neemias foi um cara muito corajoso, muito ousado na sua confiança com Deus, tão ousado que ele viu que o rei era um ser humano e Deus poderia mover aquele coração. Assim, não tenhamos medo quando tivermos de falar com pessoas influentes. Confiemos em Deus, peçamos ao Espírito Santo que nos dê palavras corretas, palavras acertadas, que toquem os corações, para que os portões dos corações duros se abram, se quebrem diante do poder de Deus e o auxílio humano também possa vir para que a obra seja concluída nesse mundo. Amém? Maravilhoso Deus, te agradecemos pelas valiosas lições da vida de Neemias. Neemias foi o governador de Judá, mas ele não confiou nele, ele confiou no Senhor, no poder que age nos corações humanos. E o Senhor moveu o coração do rei Artaxerxes para conceder a Neemias tudo o que ele precisava para ele cumprir sua missão, reconstruir os muros e os principais prédios de Jerusalém. Assim, Senhor, constrói em nós, reconstrói em nós as verdades que foram destruídas pelo secularismo. Reconstrói dentro de nós as tuas verdades, para que nós possamos, Senhor, firmados nos fundamentos da fé apostólica, na igreja, na pedra principal, que é Jesus Cristo, na qual ele fundou sua igreja, nós possamos, Senhor, firmes na tua palavra, atravessar esse mundo mau e chegar à Nova Jerusalém, na tua presença. Fica conosco, Deus, que esse dia seja um dia de vitórias em ti. Nós confiamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.